pessoal, é uma alegria ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo ao segundo episódio do CSC Connect Podcast. E hoje a gente tem um papo muito especial reservado para você. Vamos falar sobre crescimento profissional. E temos aqui 5 líderes incríveis para compartilhar um pouquinho da história deles com a gente. Então hoje a gente tem a Jaque, a Ana Júlia, o Alifer, o Guilherme e a Cris. É uma alegria ter vocês, sejam bem-vindos. Obrigada. Gente, para começar, eu queria propor um quebra-gelo. Eu queria que vocês falassem uma frase curta como vocês definem a trajetória de vocês aqui na instituição. Posso começar? Pode. Gente, para mim, a frase que me marca é recomeçar com coragem e transformar os desafios em oportunidades de liderança. Bom, para mim, o crescimento é consequência de tudo aquilo que a gente faz durante a nossa jornada. Eu acredito que foi coragem para enfrentar novos desafios. O meu foi determinação e força de vontade para que você consiga alcançar o objetivo que você almeja. Para mim, no começo da jornada, o mais importante não é saber tudo, tá, gente? Mas é ter a vontade de aprender e crescer todos os dias. Muito legal. Bom, então agora vamos começar a nossa conversa. E é muito legal poder estar aqui com vocês, porque quando eu entrei na instituição, vocês não estavam no cargo que vocês estavam hoje, né? Eu até entrei junto com o Ali, foi muito legal. Juntos, né? É verdade. Então, eu queria voltar um pouco nesse começo, no início, eu queria que vocês falassem onde vocês iniciaram e como que foi esse comecinho de vocês na instituição. Quem começa? Posso começar? Pode começar. Eu comecei onde eu estou até hoje atualmente, que é no setor do CRA, mas quando eu entrei na instituição eu era consultora, né, das operações acadêmicas, então eu atendi o aluno, na época era telefone, não é chat igual atualmente. Depois tive a oportunidade de ir para a ouvidoria e atualmente estou no cargo de supervisão. Bom, eu iniciei aqui na instituição, na secretaria acadêmica, foi em 2015. Eu iniciei como assistente de secretaria. Depois disso, virei analista, tá? Comecei a atuar ali em processos mais robustos, né, mais complexos, e depois disso, tive a oportunidade, né, de ser supervisora da Secretaria Acadêmica da Unicel. Legal. Eu ingressei na instituição em 2019 como assistente e também na Secretaria Acadêmica, né, nos serviços acadêmicos. E foi uma base essencial para o meu início. Ali eu consegui compreender as regras de negócios, como tudo era operacionalizado, né, a parte acadêmica, financeira, e contribuiu muito para tudo que veio depois, né, desse início ali. E me adaptei muito bem, consegui fazer boas entregas, e com 6 meses veio a primeira promoção como analista júnior. Bom, entrei em 2017 aqui na instituição, tenho 8 anos de casa. Entrei como estagiário, depois de 7 meses fui efetivado, então passei dentro da secretaria como assistente, analista, depois saí um breve momento para ir para a auditoria de qualidade, trabalhei com a Alifer também lá, depois no comecinho gestão de serviços também, mas saí para assumir a supervisão dentro da secretaria acadêmica, e estou lá até hoje. Bom, eu estou aqui desde 2018, e aí o porquê de recomeço, né? Eu estou na instituição desde 2018, depois de um tempo de uns 4 anos e meio que eu fiquei afastada do mercado de trabalho formal, né? Devido a uma escolha da maternidade, né? Em ficar com meu filho naquela primeira infância. E esse foi o meu recomeço, voltar à minha trajetória profissional. Eu entrei como analista nos serviços acadêmicos, da parte financeira, analista júnior, depois eu passei para analista pleno, onde eu trabalhei como, na época, né, era analista nível 2, e lá eu trabalhei como Alifer nos serviços acadêmicos, com o Gui, com a Nath, E eu tudo que muitas perguntas para Cris. Então, depois disso, surgiu uma oportunidade, eu participei de um processo seletivo como supervisora, e nessa época nem existia o CSC ainda, né? Ainda não tínhamos passado pela integração, e de lá eu venho desenvolvendo várias atividades, as coisas vêm andando, nós temos que nos adaptar, né, a todas as mudanças,
Isso tem sido muito importante, muito gratificante para mim. Legal, muito bom, gente. E eu queria ouvir de vocês qual foi o momento de virada, assim, qual foi o ponto-chave, qual foi o momento em que vocês tiveram que decidir o ponto de virada na carreira de vocês mesmos. Essa eu posso começar. Foi justamente quando houve a combinação de negócios entre a Vitra e a Selva e Cesumar. Fui convidado, na verdade surgiu a oportunidade para integrar a gestão de serviços como analista de melhoria contínua e consegui, junto com a consultoria Orla, né, naquele início de projeto de estruturação do CSC, que a Cris puxou o gancho aqui que não tinha antes, né? Então eu pude contribuir com essa estruturação dos 2 CSCs e dar mais visibilidade para o meu trabalho, né? E aí que na sequência surgiu a oportunidade para integrar a supervisão no CRA. Para mim, gente, acredito que foi de fato quando eu comecei a ocupar o cargo de supervisora, né? Porque além de ser um cargo de gestão, eu queria trabalhar com uma nova marca, né? A Uniacel. Então, para mim foi um baita desafio, tá? Mas acredito que assim contribuiu muito para o meu crescimento. Para mim, como eu comentei com vocês, né, eu assumi ainda a supervisão quando a gente não tinha o CSC. Então, eu acho que um grande marco foi a integração, né? Como o nosso departamento foi um departamento que, desde que foi formado, né, os programas governamentais e ajustes financeiros, a gente trabalha com as 2 marcas. Então, essa integração de pessoas, onde nós tivemos que integrar equipe do presencial, equipe do EAD e equipe de Uniaselv, junto com o Unicesumar, acho que esse foi o grande marco, onde trouxeram, as pessoas trouxeram as experiências delas e nós passamos as nossas experiências, então foi tudo muito importante, cada momento que a gente viveu, né? Então, cada um trazendo o seu conhecimento e compartilhando e a gente revendo os processos, voltando atrás. Isso eu acho que foi um ganho muito grande para todo mundo que pôde participar desse momento. E antes era a supervisão de uma equipe e aí você teve que começar a olhar para 3, né? A gente teve que começar a fazer esse trabalho em conjunto ainda mais, né? Muito legal. Eu tive, vamos dizer assim, 2 momentos de virada, acho que dentro da trajetória minha aqui na Vistra, na Unicesumar. A primeira foi quando eu saí realmente, na primeira vez da Secretaria Acadêmica, que eu fui para a área de auditoria e qualidade, porque eu vivia no mundo de secretaria acadêmica e na parte de auditoria era muito mais voltado para o financeiro, para controles e tudo. Então, muito aprendizado que eu tive que ter naquele momento foi onde eu desenvolvi a maioria das minhas habilidades, das minhas skills que eu tenho hoje. E logo depois também, aí quando virei supervisor mesmo, né, quando me tornei supervisor, porque a gente quando está na operação é uma coisa e a gestão é um olhar totalmente diferente, né? Você tem que olhar para as pessoas, olhar para tudo, para os colaboradores que estão lá e precisam do seu suporte, precisam do seu apoio e da sua gestão. Então foi um momento muito importante para mim, porque até hoje aprendo muito sendo supervisor. No meu caso, a minha grande virada de chave foi quando eu fui promovida para a ouvidoria. Eu entrei na instituição em 2019, então somente pela bolsa, para poder fazer minha graduação. E com isso eu fui gostando da dinâmica do trabalho, os supervisores da época foram acreditando em mim. Trabalhei muito em conjunto com a Cris, com a Jaque, o Alisson, o Gui também. E lá tinha essa divisão de presencial e EAD, então era muito da frente presencial. Já na ouvidoria, naquele período de contrapartida, era só EAD. Então, quando eu tive a proposta de ir para a ouvidoria, eu falei, gente, mas eu não sei nada do EAD. Eu não sei do presencial, como que eu vou resolver o problema de uma modalidade que eu nem sequer tenho conhecimento? Então, quando eu fui para a ouvidoria, vi que sim, eu daria conta, aprendi todos os processos, e naquela época o pessoal da ouvidoria era o ponto focal da célula, né? Então, os colaboradores que tinham dúvida procuravam diretamente o pessoal da ouvidoria. E foram me procurando, criaram aquela confiança nas informações que eu passava, onde eu comecei a falar, poxa, por que não um cargo de supervisão? E daí foi isso muito que a Cris trouxe também, quando teve, né, toda a integração,
E não passou mais a ser presencial e EAD. E quando eu me tornei supervisora, era até então da frente presencial, depois falou, não tem mais isso, EAD e presencial, e complementando também isso que o Gui trouxe. Aí você não olha mais para o seu trabalho, você tem que olhar para as pessoas, é uma equipe grande, abaixo da sua supervisão, você trazer aquele conforto, aquela confiança naquele momento, mas o primordial mesmo foi quando eu tive a oportunidade de ir para a ouvidoria, onde eu pude testar no meu potencial. Legal. E vocês poderiam, eu queria saber um pouquinho, olhando para trás de toda a história de vocês, quais foram as características e as ações mesmo que vocês tomaram, que vocês acham que conseguiram levar vocês ao cargo de vocês hoje? Bom, eu acho que a gente pode começar, então, sempre com respeito, né, a todos que estão à nossa volta, né, porque a gente trabalha com diversas pessoas, pessoas com diferentes características, pensamentos diferentes e forma de fazer também diferentes. A gente não pode também querer impor nossa maneira de trabalhar. A gente tem que entender que cada um tem suas características. Lembrar que tudo que a gente faz impacta a vida das pessoas, de alguma forma, seja o colega, seja o supervisor, seja o próprio aluno. Né? E também ter um espírito de equipe. Nós somos pessoas que temos que ter um propósito, o mesmo propósito, né, que é entregar a educação de qualidade, entregar o atendimento de qualidade, no nosso caso, CSC. Então, eu acredito muito nisso. E eu queria agora que a gente pudesse voltar um pouquinho para trás e vocês olhassem e me dissessem quais comportamentos e valores que influenciaram e fizeram diferença para estarem onde estão hoje. Bom, para mim é primeiramente o respeito com todos os colegas, todos que estão ao meu redor, porque todos temos pensamentos diferentes, o compromisso com as missões, os valores da empresa e o trabalho em equipe, que é essencial para qualquer momento da nossa vida, aqui profissionalmente falando também. Para mim é o conhecimento e sair da zona de conforto, porque como eu trouxe anteriormente, eu nunca fiquei presa somente, eu fui contratada para frente presencial, só preciso aprender do presencial. Não, eu tive aquela força de vontade de aprender do IAD. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento, nós precisamos ter conhecimento nunca é demais. Eu ia na mesa da Jaque, falava, Jaque, mas por que esse aluno não está matriculado? Me explica. Não, olha, por conta da grade, não está matriculado. Então, eu sempre queria saber mais. Inclusive com o resultado de prestar um atendimento de qualidade. O aluno estava lá, desesperado, queria saber o que estava acontecendo. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais credibilidade no atendimento você consegue passar. E também, sempre que tiver as oportunidades, sair da zona de conforto. Eu estou aqui, mas surgiu uma oportunidade, vamos abraçar essa oportunidade e seguir em frente. É uma proatividade, Isso, né? também. Para mim é o senso de pertencimento. Eu acho que esse sentimento, né, de fazer algo com muito amor, eu acho que faz toda a diferença, né? E pensar que o nosso trabalho, gente, impacta milhões de pessoas, né? Então, eu acredito que a responsabilidade também é muito importante, né? Quando a gente entrega para essas pessoas. Legal. Bom, para mim, com certeza, foi a abertura ao feedback. Então, sempre temos pontos de melhoria, aquela evolução constante, né? Temos que estar aberta aos feedbacks. E também a resiliência em momentos difíceis, né? Desafios, com certeza. E desafio não falta. Exatamente. Eu acho que, né, tudo isso que todos já colocaram aqui são coisas muito importantes que valem para todos nós, para a gente aplicar em tudo. Eu acho que eu poderia talvez complementar e colaborar aqui com os meus colegas seria o comprometimento com o desenvolvimento do time. Isso eu acho muito importante, que é um dos valores que eu carrego muito comigo. Eu estou sempre muito comprometida em tentar desenvolver aquela equipe. E a gente sempre fazer o melhor possível na entrega com propósito, né? Então, a gente conseguir fazer as nossas entregas sempre com propósito. Não entregar por entregar, mas entregar para satisfazer a necessidade do aluno, do polo, do nosso cliente interno, da outra equipe que está ali do lado dependendo disso. E isso acaba entrando com uma colaboração e a empatia também. Então, eu acho que a gente não consegue criar e seguir como equipe sem esses comportamentos, né? Sem estar seguindo nessa linha. Com certeza.
E para quem está começando agora no CSC, ou já está no CSC há um tempo, mas ainda quer crescer profissionalmente, que mensagem vocês poderiam deixar para contribuir para esse crescimento? Eu acho que, partindo disso que eu comentei, eu acho que a pessoa precisa acreditar no seu potencial. Por quê? Não é porque você começa como um analista, não é porque você começa de baixo que você vai permanecer ali para sempre. Então, você precisa aproveitar essas oportunidades. Elas existem, elas estão aqui. Sejam abertos, né, gente? Isso foi o caminho que a gente trilhou. E eu confesso para vocês que eu fico muito satisfeita hoje em ter várias pessoas que passaram na equipe em que eu estava e hoje estão aqui trabalhando junto. O Alifer é um deles. O Alifer já esteve na equipe em que eu estava e ele está aqui hoje também como coordenador. Então, isso é muito gratificante. Eu tenho várias pessoas que já trabalharam comigo que eu vejo elas crescendo. Elas começaram como assistentes, são analistas, vão subindo para outros cargos e isso me deixa muito feliz. Eu sempre falei para quem estava comigo, comento para quem está hoje. É uma grata satisfação a gente poder contribuir para o crescimento pessoal e profissional das pessoas. Eu? Bom, para mim acho que não só comigo, mas com todo mundo teve esse momento, sempre tem aquela dúvida, né, sobre para onde eu vou agora, que caminho que eu vou seguir. Então, sempre antes de qualquer coisa, se você não tem um norte, tente olhar mais longe, tente ver aquilo que você pensa que é o seu futuro. Então, planeje, faça, eu quero seguir esse caminho. Então, o que eu preciso para chegar nesse objetivo? Então, traçar a meta, planejar, ter esse caminho muito bem claro e definido. Porque hoje você pode ser um assistente, você pode ser um analista, amanhã você pode estar percorrendo voos mais altos. Então, realmente, foque no seu objetivo e planeje. Trace a sua rota. Legal. Acho que dá para fazer um gancho com o que eu trouxe da abertura ao feedback, que para mim faz todo sentido essa abertura. E se colocar à disposição, né, buscar novas experiências, sair do modo automático, né, tem alguns momentos que aquelas pessoas que entram no modo automático, só está executando, não para refletir sobre algo, procura uma melhoria. Então, eu acho que é muito por esse caminho. E cada pequeno passo que você dá, cada ação que você faz, eu acredito que está construindo a sua base para o próximo desafio. Então, Legal. E realmente o feedback ali é um momento em que você consegue abrir para o seu supervisor, gestor e falar, olha, o que eu preciso, o que você enxerga. Então, com certeza, é muito válido. O meu conselho é que abrace as oportunidades, mesmo as mais pequenas, e sempre dá o melhor até mesmo nas tarefas mais simples, que é isso muito que a gente trouxe. Às vezes a pessoa começa no cargo inicial e ela acha que tem que dar aquele passo gigante, né? E é um passinho de cada vez, então, seja uma tarefa simples, que um gestor pede, uma dinâmica ali mesmo do dia a dia que você faz bem feito, você vai ser visto por isso. E não desistir com os desafios que tem e dar o seu melhor com aquilo que você tem disponível no momento. Às vezes a gente quer mudar o mundo, infelizmente não vai ser possível naquele momento, mas, poxa, é isso que eu tenho disponível no momento, então é isso que eu vou usar para dar o meu melhor, e sempre dando o seu melhor na tarefa que você está executando. Bom, a minha dica é respeitar o processo. A gente precisa também respeitar o nosso processo de crescimento, né, gente? Porque nem tudo vem de forma imediata, né? Então, eu acho que as oportunidades de aprender, no final das contas, é como plantar sementes, né? Que a gente não vai colher ali naquele momento, né? Mas no nosso futuro a gente vai colher tudo isso e a gente vai levar isso para a vida toda, né? Tudo que a gente aprende. No seu tempo, né, Jaque? Com certeza. Eu sou um exemplo disso, eu já estou na instituição há 10 anos, né? E a gente precisa, de fato, respeitar o nosso processo, gente. E o tempo de um é diferente do outro. Então, a gente realmente não consegue se comparar, né? Com certeza. Bom, agora chegamos ao fim do nosso podcast. Quero agradecer muito por vocês terem compartilhado um pouquinho da história de vocês. Tenho certeza que a gente ainda ficaria horas aqui conversando, porque realmente temos muitas histórias, muito tempo de casa.
E fica aqui com certeza a certeza de que o CSP ele é um espaço de crescimento, de oportunidades e uma equipe 100% engajada com o crescimento profissional de todos. Então, quero muito agradecer a participação de vocês. E para o pessoal de casa, não esquece de continuar acompanhando o nosso podcast. Temos muitos temas ainda pela frente, então não esquece de engajar, compartilhar, comentar, curtir, fazer o combo completo, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.